Olá, você está ouvindo o podcast Outra Economia, Descomplicando Economês, um projeto do Movimento Economia Pró-Gente. Eu sou Cristina, sou doutoranda em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e integro o coletivo Movimento Economia Pró-Gente. E hoje eu estou aqui com os companheiros Alan Santin Garcia, funcionário público da Câmara Municipal de Porto Alegre, bacharel em Economia pela URGS e especialista em Gestão Pública também pela URGS. O Alan também é integrante do Movimento Economia Pró-Gente. Também estou aqui com Jonathan Rodrigues Castelli, doutor em Economia pela URGS e professor efetivo do Departamento de Economia de Ciências Econômicas da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Olá! Oi, pessoal. Tudo bem? Bom dia, tarde ou noite para todos aí que estão nos ouvindo e talvez nos vendo. Bom, hoje a gente vai fazer uma transmissão um pouco diferente, como a gente está de quarentena, né? A gente não vai gravar em estúdio, por isso provavelmente vai afetar a qualidade do áudio. A gente pede desculpas, mas, por outro lado, para compensar, vocês vão poder nos ver e também alguns gráficos que a gente vai apresentar ao longo da nossa explanação, tá? Além da questão da estrutura da gravação, a gente também pretende mudar um pouco o formato do podcast. Dessa vez a gente vai fazer mais uma forma de conversa. E o tema de hoje, como não poderia deixar de ser, será o coronavírus sob uma perspectiva econômica. A gente vai falar sobre o contexto econômico antes e depois da pandemia, indicar as propostas que foram tomadas pelo governo federal e, por fim, apontar quais medidas que a gente acha importante para serem realizadas no contexto e como os movimentos sociais e sindicais estão se mobilizando para propor essas alternativas. Então, essa semana foram realizadas algumas previsões pelo Fundo Monetário Internacional e a previsão é que em 2020 vai ocorrer uma retração de 3% no PIB mundial. No Brasil, essa previsão é que vai ser de 5,3%. Além disso, a pandemia deve afetar de maneira diferenciada as diversas regiões do mundo. Em relatório realizado pela CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, prevê uma queda entre 3% e 4% do PIB da região. E esse impacto ele vai se dar principalmente porque a economia da América Latina e do Caribe depende fortemente das exportações de serviços, como o turismo. Então, esse cenário ele deve afetar fortemente a economia brasileira, que depende das exportações de produtos primários. No entanto, a gente vê que a pandemia do coronavírus ele atingiu a economia brasileira num período já recessivo. Então, desde 2014, ela vem acompanhada por altos índices de desemprego, uma agenda de cortes dos gastos públicos, que se iniciou no segundo mandato do governo Dilma e foi se aprofundando no governo Temer e Bolsonaro. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre essa questão, do período que precedeu a pandemia, como esse vírus encontrou a economia brasileira. Bom, então eu vou tomar a palavra, Cristina. Primeiro eu queria agradecer o convite do Movimento Economia Pró-Gente para participar dessa transmissão e para debater e dialogar com pessoas tão qualificadas quanto tu e o Alan sobre esse assunto que eu não tenho o menor domínio, mas que a grande questão é que está todo mundo no escuro nesse momento, né? Então eu acho que esse tipo de reflexão ele sempre acaba sendo útil. O primeiro ponto que eu queria destacar, e eu vou tentar ser breve na minha colocação, e para não ser também repetitivo, é que um ponto que tu colocou sobre essas projeções do Banco Mundial e do FMI, eles se referem a uma situação em que o isolamento social vai se manter de maneira mais intensa durante o primeiro semestre, né? E não ter continuidade no segundo semestre. Mas se tem projeções mais feitas recentemente para caso a coronacrise avance após agosto. E daí a previsão é mais catastrófica no sentido da taxa de crescimento, né, do país, onde se projeta, inclusive, uma queda de 10%
do PIB para o ano que vem. Tá? Então, a situação é grave para o nosso país e ela se torna grave também à medida em que essa crise, essa pandemia, ocorreu num momento em que o Brasil não estava bem, né? Então, a economia brasileira, ela vem de um longo ciclo de estagnação desde 2014, com a crise fiscal, mas que deve se lembrar também que parte da crise fiscal, da origem dela, ainda está atrelada a efeitos da crise de 2008 e da crise de 2011, na zona do euro, e que acabaram afetando a rentabilidade de boa parte das empresas brasileiras que faziam negócio com exportação, com o mercado internacional e tinham dívidas em dólar. Então, de lá para cá, o resultado que ocorreu foi um processo profundo de endividamento das empresas e das famílias brasileiras, né, uma retração da nossa demanda agregada, e isso se aprofundou ainda mais após as políticas de austeridade fiscal que a Cristina comentou, que se iniciaram lá em 2015, ainda no governo Dilma, com o Joaquim, sob a batuta do Joaquim Levy, né? E depois de 2016, depois do golpe e da implementação do teto dos gastos, a situação se tornou muito mais grave, né? Por um lado, o teto dos gastos ele reduziu profundamente a capacidade de atuação do Estado brasileiro. A gente tem cada vez menos recursos para investir em áreas primordiais, como saúde, como educação, como segurança, como investimentos públicos em infraestrutura, etc. Do mesmo modo, a gente teve a aprovação da regra de ouro, que limita a capacidade do governo se endividar para realizar gastos correntes. E esse é um ponto importante, porque a regra de ouro permite que o governo se endivide apenas para fazer investimento público, né, de infraestrutura, mas não para pagar, por exemplo, gastos com pessoal, aumentar políticas de assistência social, como o BPC, como o Bolsa Família, né? Então, esse tipo de medida acabou restringindo muito a nossa capacidade de reaquecer a economia e de atender as demandas da população brasileira, principalmente daquela parcela que é mais pobre, que tem mais necessidade de ter acesso a esse tipo de mecanismo, né? Então, o resultado desse tipo de situação foi que o principal serviço público que a gente precisa acessar agora durante o período da coronacrise, que é o sistema de saúde, né? E no caso brasileiro, o sistema de saúde público, que é o SUS, ele está extremamente defasado porque houve uma queda brutal de investimentos nesse setor, e que o Alan vai comentar agora na sequência também, em que, por exemplo, do ano passado para cá, de 2018 para 2019, teve uma redução de 9 bilhões de reais investidos no SUS, né? Então, isso torna muito mais precária a nossa capacidade de reação. Além disso, o Brasil ainda sofre um problema grave de desindustrialização, né? Então, que acaba afetando o nível de emprego, capacidade de gerar empregos na nossa economia. Tem uma dependência externa de exportação de commodities muito forte e que vai acabar sofrendo um baque durante esse período da crise, porque a China, durante o primeiro trimestre, ela praticamente parou, e ela era nosso principal comprador, né? Então, isso vai ter um resultado bastante prejudicial para os setores exportadores do país, né? E, por fim, que eu acho que a Cris vai também debater um pouco melhor, a gente teve como consequência de toda essa situação adversa um aumento do trabalho informal na nossa economia. Então, caiu do ano passado para cá o desemprego, mas aumentou muito o trabalho informal. Então, hoje, 41% da população economicamente ativa do país está atuando nesse setor, e é exatamente o setor que vai sofrer mais impactos com a coronacrise e com as medidas de isolamento social. Então, o cenário não poderia ser mais catastrófico, eu acho, do que o que o Brasil apresenta. Só para pegar esse gancho aí que o Jonathan estava falando sobre a questão do mercado de trabalho,
para dizer que o mercado de trabalho brasileiro ele já vem de um processo de retração bem grande que atingiu o país desde 2014, começou em 2015 a aumentar o desemprego de forma muito substancial e atingiu o seu pico em 2017, uma taxa de desemprego de mais que 11% em 2017. Aí, após 2017, o comportamento da taxa de desemprego foi muito instável. Assim, a gente teve períodos de diminuição do desemprego, seguido de aumento. Nos últimos 2 anos, a gente teve uma diminuição da taxa de desemprego, porém, como o Jonathan ressaltou, essa diminuição ela se deu a partir do aumento dos empregos sem carteira assinada e também dos trabalhos autônomos. Então, a gente tem uma análise que foi feita pelos professor ali da Faculdade de Economia, Carlos Henrique Rony, Annelise Monganelli e a Virgínia, que elas indicam que entre os anos de 2018 e 2019, 81,6% dos empregos gerados nesse período foram a partir de condições bem ruins, né? Sem carteira assinada ou por conta própria. A gente teve um aumento de 4,12% dos trabalhadores por conta própria e 4,01% dos trabalhadores sem carteira. Então, a gente vê um cenário em que essa taxa de desemprego ela não cede, é uma taxa que ela vem se flexionando desde 2017, como eu falei. E, além disso, a gente tem concomitante uma diminuição das entidades do poder, né, de representação das entidades dos trabalhadores, dos sindicatos, né, que se deu a partir da reforma trabalhista de 2017 e a partir de outras reformas que estão sendo implementadas, né. Mesmo depois a gente vai falar um pouco sobre as MPs que estão saindo agora, sobre as medidas provisórias, elas também vêm no sentido de enfraquecer as negociações coletivas. Mas só para se ter uma ideia, né, esse impacto do enfraquecimento das entidades dos trabalhadores, a gente pode enxergar, por exemplo, nos reajustes salariais. Em 2019, somente 50,2% das negociações coletivas obtiveram ganhos reais, né? Em comparação com 2018, foi 74,9%. Nos anos 2000, essa taxa de negociações que tinha o aumento real, que tinha ganhos reais, chegava a 100%, né? A gente teve ganhos reais bem grandes durante o período de 2000. E agora, esse cenário do mercado de trabalho, ele vem enfraquecendo e há uma grande precarização do mercado de trabalho, que com a crise do coronavírus, a gente vai enxergar um cenário ainda pior. Indo na direção do que vocês já comentaram, assim, o que nós vimos foram, nesses últimos 6 anos, pelo menos, né, uma implementação sistemática de políticas de austeridade, só que essas políticas, elas não vêm sozinhas, né? Elas estão sempre acompanhadas do desinvestimento e digamos, da diminuição do gasto, né? Com as políticas públicas no geral, assim. Quando os estados começam a implantar a austeridade, há por trás disso uma sabotagem em relação à capacidade do próprio Estado de agir frente não só às crises, mas frente a cumprir o seu papel de mediador social, vamos dizer assim, né? A partir do que vocês já colocaram, né, se vê só para citar 2 exemplos, né, a crise na educação, né, como o Jonathan já salientou alguns dados aí, tanto na educação superior como básica, com a dificuldade de renovação de discussão do Fundeb, né, que é o fundo federal que financia a educação básica também. Então, não estamos falando aqui só das universidades, né, e do ensino superior e da ciência e tecnologia, estamos falando da educação infantil. Também, além disso,
boa parte da discussão dessas políticas de austeridade, a despeito do que diziam os seus defensores, né, que não iriam afetar os gastos sociais do Estado, ao contrário, iriam sanear as contas de forma que esse Estado poderia investir, né, ampliar, inclusive, seus gastos sociais. Não foi o que aconteceu no ponto de vista orçamentário. Assim, né? Lembrando que o orçamento público ele é como se fosse um crédito, né? Ele é um cheque especial. Você tem aquela dotação para gastar e ele não é uma obrigação de gasto e não é uma obrigação de executar. Ele tem lá uma previsão de gastos, né? E dessa previsão, diversas entidades, como o Jonathan já colocou também, falaram que só em 2019 se perdeu entre 9 e 12 bilhões para a saúde, né? Impacto esse que nós estamos vendo aí na questão da crise sanitária que estamos atravessando, né? O Conselho Nacional de Saúde seria a entidade máxima de deliberação sobre o sistema de saúde como um todo, né? Lembrando que o Sistema Único de Saúde ele não comporta só a saúde pública do ponto de vista de atendimento, né? Ele comporta também a saúde complementar, como se chama, né? Que é, enfim, privados de saúde, além de vigilância sanitária, normas relacionadas a medicamentos e outras coisas nesse sentido, né? O Conselho Nacional de Saúde, então, estima que nesses 20 anos da PEC, da mudança constitucional que implementou o teto de gastos, que se perca cerca de 424 bilhões ao longo de 20 anos. Né? Ou seja, é muito recurso que poderia estar indo não só no combate a essa pandemia, mas principalmente nos problemas mais exitosos de saúde que nós tivemos, como, por exemplo, a estratégia de saúde da família e coisas relacionadas, né? E outros tipos de programa relacionado a isso, né? A construção de equipes multiprofissionais de saúde, enfim, e que não vão poder se efetivar, né? Não vão ter espaço fiscal para se efetivar, vamos dizer assim. Né? Então, o que a gente vê é que as políticas de austeridade, elas vêm com a argumentação de um saneamento fiscal, acho que para encerrar, assim, né, para fazer a retomada. Ela vem num argumento de sanidade fiscal, mas, na verdade, ela está, de um lado, impulsionando a luta de classes a favor dos mais ricos, né? Ela está fazendo uma distribuição de renda ao contrário, vamos dizer assim, né? Ela está jogando a renda para o topo da pirâmide, né? E, por outro lado, ela diminui a capacidade dos próprios trabalhadores resistirem à crise, do ponto de vista como a Cris muito bem colocou, do enfraquecimento da questão sindical. Já saiu os primeiros dados sobre o quanto se perdeu a partir da mudança trabalhista e da mudança da contribuição sindical. Já os sindicatos estão muito enfraquecidos, inclusive do ponto de vista econômico. Então, o que mostra que as políticas de austeridade elas não vêm sós, né? Elas não são apenas para a sanidade fiscal, né? Elas jogam um jogo pesado na luta de classes em favor da classe dominante. Né? Acho que é esse que é o contexto que nós estamos vivendo, é um contexto de pressão na classe trabalhadora. Assim, né? Esse seria o cenário onde o coronavírus chega no Brasil. Assim. E a partir disso que a gente colocou, assim, bom, o coronavírus ele chega no Brasil no momento já recessivo e com políticas de austeridade, diminuição do poder de barganha da classe trabalhadora, ao mesmo tempo que tem questões estruturais, como a questão da indústria, que o Jonathan ressaltou, né, e a nossa dependência dessas exportações de produtos primários. Aí eu gostaria que a gente conversasse um pouco sobre as medidas que estão sendo implementadas pelo governo, em que sentido que elas estão indo, como é que o governo está efetivando políticas para combater a crise. Queria que vocês falassem um pouco a respeito disso. Acho que, do ponto de vista das medidas, né, o principal nesse contexto, eu creio que seja pensar nas pessoas, né? Ou como os movimentos sociais têm apresentado suas demandas,
pensar na vida das pessoas antes do lucro. Acho que essa é a insígnia que nós temos que levar adiante, assim, né? Assim, do ponto de vista das medidas, acho que o primeiro passo e mais importante foi a renda básica emergencial, né? É um grande avanço, porque mesmo com o valor assim aquém, né, do que seria o suficiente, né, os benefícios oscilam entre 600 a 1.200 reais, conforme a organização específica do núcleo familiar, sendo que o governo federal tinha feito a primeira proposta de 200 reais, né, foi uma vitória dos congressistas progressistas, enfim, do campo político mais amplo, democrático, de conseguir elevar esse valor para um mínimo razoável, assim, cerca de um salário mínimo por família. Eu acho que essa é mais ou menos a conta que se chegou, apesar do valor individual não ser esse, né? Ele é, como eu disse, um auxílio muito importante na manutenção da condição de vida, principalmente dos mais precários. O que nós temos visto agora é que a cada dia estão conseguindo se incluir novas categorias profissionais que antes não estavam a princípio contempladas, assim. Eu acho que se começou com a ideia dos informais, de trabalhadores, né, microempreendedores individuais, né, os famosos MEI, que são trabalhadores por conta própria, como se dizia antigamente, né? E tem se estendido para, enfim, para uma parcela de desempregados que não estão mais percebendo auxílio-desemprego, enfim. Acho que a renda básica emergencial ela vem como uma ótima experiência do ponto de vista de política pública. Ela pode nos demonstrar, nos criar, do ponto de vista econômico-social, um novo pacto, onde a gente entenda que todas as pessoas merecem viver com dignidade. Bom, Cristina e Alan, eu acho que primeiro tem que se ressaltar que essa corona crise, ela por afetar de maneira mais intensa o trabalhador informal, ela tem um impacto maior na população mais pobre, até porque a população de baixa renda brasileira geralmente é quem está inserida em maior proporção nesse tipo de atividade. E daí eu gostaria de trazer aqui, só para exemplificar essa situação, um estudo publicado pelo Centro de Estudos de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Universidade Federal de Minas Gerais, né, a CEDEPLAR, de que as classes que seriam mais prejudicadas seriam aquelas com rendimento até 3 salários mínimos. E o estudo observa que famílias mais pobres, né, nelas a corona crise tem um efeito negativo 20% maior do que a média, ou seja, do que famílias com renda acima de 3 salários mínimos. E famílias de classe média e alta tendem a perder menos e próximas à média geral, né? Ou seja, as políticas que estão sendo adotadas, a questão do isolamento social, ela acaba prejudicando em grande medida a população mais pobre brasileira. Contudo, apesar disso, né, deve-se destacar que, embora esse isolamento social ele seja prejudicial para a renda da população mais pobre, não cabe romper com esse tipo de medida, né, que seria uma pataquada sem fim, né, uma política genocida de se adotar. Então, esse tipo de discurso fácil adotado pelo Bolsonaro, né, de que acabar com o isolamento social nesse momento seria benéfica para a classe trabalhadora é no mínimo falacioso. E daí, para exemplificar isso também, esse argumento, tem um trabalho publicado pelo Escritório Nacional de Pesquisa Econômica dos Estados Unidos, o National Bureau of Economic Research, que, afinal, os liberais adoram americanos, né? Que tenta investigar um pouco a interação entre as decisões econômicas e as para enfrentar as epidemias, e acaba indicando que a decisão das pessoas em cortar seu consumo e trabalho reduz a severidade em geral das epidemias, o que se reflete em um número menor de mortes. Então, isso eu acho que
né, é efetivo nesse sentido. E mais do que isso, né, o resultado desse tipo de decisão ele acaba, no limite, superando o tamanho de uma recessão causada pela epidemia, porque aquela coisa, se todo mundo sair para trabalhar durante a epidemia, milhões vão morrer, o resultado disso para a demanda agregada vai ser muito mais intenso, né, então é muito mais prejudicial. Né? O único setor que vai se desenvolver nesse tipo de situação seria o setor de caixões. Né? Então, o ponto aqui é que, ao invés optar pelas pessoas ao invés do lucro, é sempre uma saída melhor, inclusive, para o sistema econômico. Então, nesse ponto, eu acho que o que o governo tem que fazer é adotar medidas fiscais mais ativas, de fato, né, menos tímidas, e isso no nosso cenário é bastante preocupante, porque se comparar o Brasil com o resto dos países do mundo, a gente está para trás, assim. Então saiu um estudo agora, semana passada, publicada pela FGV, de autoria do Manuel Pires, em que ele mostra que ele faz um comparativo dos recursos previstos para políticas anticrise, nesse momento, em percentual do PIB ao redor do mundo. Né? Então, por exemplo, na Alemanha, 6% do PIB está sendo disposto em programas do governo, né? E 29,7% do PIB em crédito fiscal. Né? Esse crédito fiscal é exatamente para possibilitar que as famílias, as empresas se financiem durante esse período, etc. Na Itália, que, enfim, está num momento grave, né? Ela tem uma previsão de 1,1% do PIB em políticas do governo e 20% do PIB em crédito fiscal. Na Espanha, 2% do PIB vai ser disposto em políticas do governo e 16,8% em crédito fiscal. No Reino Unido, 2,3% em políticas do governo e 15% em crédito fiscal. Na França, 2% em políticas do governo e 13,1% em crédito fiscal. Então, nos Estados Unidos, 5,4% do PIB vai ser gasto em políticas do governo e 4,1% em crédito fiscal. E já no Brasil, 5,7% vai ser gasto em políticas do governo e 2,1% em crédito fiscal. Ou seja, no cômputo geral, a gente está prevendo gastar em torno de 7,8% do PIB para combater a coronacrise e implementar políticas de recuperação econômica, enquanto na média dos outros países tem ficado acima de 15%. Né? Então, a gente está bem atrás. E mesmo os Estados Unidos, que é um país que está tendo um gasto um pouco mais tímido em relação à Europa, é algo em torno de 10% do PIB. Né? Então, nesse sentido, eu acredito que o caminho para tentar combater essa crise é gasto público, política fiscal ativa e romper com as políticas de austeridade fiscal que a gente tem adotado, que acabam limitando a ação do Estado nesse sentido. Que também falta, acima de tudo, uma coordenação vinda do governo federal, né? E não foi instituído nenhum comitê de combate à crise que poderia fazer uma orientação de maneira centralizada das ações que deveriam ser feitas. Ao contrário, parece que o que está havendo é uma desgovernança, né? O nosso presidente ele meio que se esquiva de tomar alguma responsabilidade, tanto a nível econômico quanto político, e me parece que ele fica deixando a cargo dos governantes e dos prefeitos e incentivando medidas de confinamento vertical, né? Que seria só aquelas para os grupos de risco, né? O que de fato, um desconhecimento com a realidade de boa parte da população brasileira, que não tem condições de tomar medidas de isolamento vertical, né? A gente, como famílias que vivem em vários grupos, né, de pessoas, muitas vezes sem repartição dos domicílios, sem divisórias nos quartos, vão conseguir fazer isolamento vertical das pessoas idosas, né? Algo que é impensável em termos de Brasil. Né? E em relação às medidas que foram adotadas, estão sendo adotadas, né? O Diese ele vem publicando uma série de notas técnicas a respeito de todas as políticas que estão sendo, a boa parte das políticas estão sendo implementadas no governo. E eu destaco uma ferramenta que pode ser bastante útil agora para quem está nesse período
que é a calculadora das perdas salariais decorrentes da MP 936. Então, para quem tem carteira assinada, que está recebendo propostas, né, que poderão receber propostas ou de suspensão de trabalho ou diminuição de jornada, é interessante enxergar, né, quais seriam o impacto sobre o seu salário, né? E também tem um outro relatório elaborado pelo CESIT da Unicamp, que trata também desses impactos da pandemia no mercado de trabalho brasileiro. Em relação especificamente à SMP 936, ela pega muitas das questões das reivindicações da própria Confederação Nacional da Indústria, que propôs, né, a redução de jornada e de salário de maneira unilateral, além da ampliação do banco de horas, de redução de exigências para a realização do teletrabalho. E a MP 936, ela suspende o contrato de trabalho por até 2 meses, ou por períodos, né, de 30 dias, e também ela permite a redução da jornada e redução de salário de 25%, 50% e 70%, por um período de 90 dias. Então, essa MP, ela prevê também o pagamento, né, por parte do governo de um seguro-desemprego, né, o que seria equivalente aos percentuais de redução de jornada, né, aos percentuais proporcionais de redução. Mas, mesmo assim, há uma perda salarial nesse sentido, né. E também ela previa que entre faixas salariais de 3.135 até 12.202, teria que ser por meio de acordo, convenção coletiva. No entanto, parece que saiu uma resolução do STF, uma liminar do STF, indicando que não teria necessidade do sindicato avaliar esses acordos individuais. A gente não sabe como é que ainda vai ser feita essa questão. O que dá para enxergar é que tem uma probabilidade de judicialização muito grande nesse sentido, né? Porque essas medidas elas vão contra a Constituição. Provavelmente vai ter muita liminar, vão ter muitos processos aí, o que não dá segurança nem para os trabalhadores e tampouco para a classe empresarial. Além disso, outras medidas que foram tomadas, né, que a linha de crédito via BNDES, é interessante, né, que a própria CNI, na carta de reivindicações dela, ela aponta a necessidade de crédito via bancos públicos. É importante pontuar isso, né, como que o Estado é importante, né. Então, existe uma contradição por parte desse discurso liberal, né, porque agora, no meio da crise, a gente precisa do Estado, precisa dos bancos públicos e precisa dessa estrutura pública, né? Então, um dos recursos que foram anunciados pelo governo foi via BNDES para o pagamento, financiamento da folha de pagamento das empresas pequenas e médias empresas, né, por 2 meses. Ainda assim, são 40 bilhões que foram injetados via Tesouro Nacional. Ainda assim, a gente enxerga que esses recursos, primeiro, não são suficientes, né, porque são 2 meses de folha e a gente tem uma previsão de que a crise ela pode durar de 4 meses a 2 anos. E mesmo assim, não existe ainda, esses recursos eles ainda são muito pequenos, ainda são, como o Jonathan pontuou, e muito de caráter emergencial e um caráter também de realocação de recursos, né? A gente viu, por exemplo, essa questão da transferência do fundo PIS/PASEP, que foi extinto, para o FGTS, a fim de dar mais liquidez, ou seja, a fim de que os trabalhadores eles consigam ter o dinheiro na mão de forma mais fácil. Porém, esses recursos eles já existem, né, e eles foram realocados para os trabalhadores. Então, puxando esse link, eu gostaria de conversar um pouquinho mais sobre essa questão. Eu sei que vocês já falaram, né, das propostas que vocês acham importantes que sejam tomadas pelo governo nesse sentido, mas eu gostaria que vocês aprofundassem um pouquinho mais, pensando numa perspectiva de curto, médio e longo prazo, o que
poderia ser feito, o que deveria ser feito pelo governo. Então, Cristina, em relação ao curto prazo, eu acho que é isso mesmo que está sendo feito, embora, né, combater os efeitos da coronacrise, mantendo um isolamento social, para isso necessidade urgente de romper com a austeridade fiscal para criar meios de o Estado agir, né? Então, o que está sendo proposto no Congresso de suspender o teto dos gastos, suspender a regra de ouro, suspender até a lei de responsabilidade fiscal durante esse período, ao meu ver, é uma medida fundamental, e manter a política de apoio fiscal às famílias, como a questão da renda básica emergencial. No médio prazo, dado a suspensão das políticas de austeridade fiscal, né, retomar o investimento em saúde pública e investimento em pesquisa, ciência e educação, né? São os dois caminhos principais para combater as questões pandêmicas, né? Então, como eu falei antes, desde 2015 essas áreas elas vêm sofrendo cortes devido às medidas de austeridade, e por isso é fundamental que esse tipo de política seja revertida. E no longo prazo, não tem o que fazer a não ser abandonar a ideia de que a mão invisível é o caminho para resolver as coisas. A gente sempre prova, a história está aí para provar que toda vez que a mão invisível falha, a mão visível do Estado tem que ir lá dar sua mão, um empurrãozinho para a coisa dar certo, né? Então, tem que se retomar o papel ativo do Estado, e estratégico dele, principalmente, né? Não é gastar por gastar, é realmente priorizar setores que sejam fundamentais para retomar o crescimento e o bem-estar da sociedade como um todo, não depender do mercado para investir em áreas que sejam primordiais para a população. Tá? Então, eu acho que esse é o ponto, e mais que isso, né? Como não tem a ver diretamente com a coronacrise, mas acaba pautando tudo, que é sempre tentar ampliar ao máximo os mecanismos de atuação democrática no país, como, por exemplo, medidas como o orçamento participativo, que permitiam à sociedade ter maior capacidade de decisão como os gastos públicos são feitos. Eu acho que esse tipo de mecanismo é fundamental e deveria pautar o funcionamento do governo, do Estado. Tá? É isso. Deixa eu fechar meu áudio aqui. Então, instigado pela colocação da Cristina, assim, em relação aos prazos longos e curtos, né, o que vai acontecer. Eu acho que é isso. No curto prazo, não pode se pensar em nada diferente que seja o combate à pandemia e construir as condições para a manutenção da vida das pessoas, da classe trabalhadora e dos pequenos e médios empresários. Acho que esse é o mote principal, assim, né? De a gente conseguir colocar a vida das pessoas acima do lucro e acima da transferência de renda para cima, né? Que pode advir disso aí, né? Acho que no médio prazo o sistema de saúde, o sistema único de saúde, ele vai sair fortalecido. Por um lado, acho que fortalecido de recursos, porque acho que acabou se mostrando concretamente por uma parcela da população que não acessava, por vezes, o atendimento direto do SUS, está mostrando a importância e a necessidade de um sistema público universal de saúde. Acho que essa é a importância, público e universal, né? Que não tenha nenhum requisito para a pessoa acessar. Bom, seguindo a linha que vocês pontuaram, eu acho que já fui contemplada em várias questões, né, que vocês colocaram, né, tanto de propostas a curto, médio, longo prazo. Acredito que a sociedade ela vem se organizando nesse sentido, então a gente vê, por exemplo, que foram realizadas vários manifestos e também documentos por diversas universidades, por exemplo, o Manifesto dos Professores de Economia da URGS, também da Unicamp, da UFRJ, de trazer elementos
que tragam propostas, né, tanto para curto como para médio e longo prazo. Eu também ressalto o documento organizado pelas centrais sindicais, que foi lançado no Dia de Lutas Unificadas, dia 16 de março, que também reivindicam causas bastante semelhantes que vocês trouxeram aqui, né? Como, por exemplo, a diminuição ou a questão da política de austeridade, né? Com a suspensão do teto de gastos, a lei de responsabilidade fiscal, o pagamento dos serviços da dívida e aumento dos gastos com saúde, investimento em pesquisa e garantia de estabilidade e renda, auxílio à população mais vulnerável. Outra questão que eu queria ressaltar, né, é a importância da gente enxergar esses impactos do coronavírus sobre uma população que é bastante desigual, né, e que é marcada não somente por relações de classe, mas também relações de gênero e raça. E essas políticas, elas devem ter esse viés, elas têm que enxergar que o coronavírus ele vai ter um impacto diferente sobre diferentes camadas populacionais, né? Então, por isso que essa questão do governo ele fazer uma política de renda básica emergencial de R$ 1.200 para as famílias formadas por uma mulher e para os seus filhos é bastante importante, né? Porque se considerou que 90,3% dos arranjos nesse formato são feitos por mulheres, né? São formados por mulheres, e essas mulheres, 68% são negras, e 20,6% dessas famílias, elas têm renda inferior a $1,9 por dia, ou seja, essas famílias são as mais vulneráveis e elas que tem que ter, o governo tem que ter esse olhar sobre elas, né? Dentro desse contexto, né, a gente também tem que pensar que o Brasil ele nunca resolveu suas questões de racismo estrutural. A gente ainda vive numa sociedade marcada pela escravidão, né? Isso acontece, né, nas condições, a gente consegue enxergar nas condições de moradia, nas condições de emprego, nas questões de renda. E também tem que enxergar que essa população negra ela tem maior incidência de problemas de saúde ligados à hipertensão e à anemia falciforme. Então também tem que ter esse olhar, né? O que o Alan pontuou anteriormente, né, que as pessoas que vão estar na linha de frente ao combate do coronavírus são principalmente as mulheres. Então 80% dos trabalhadores formais que trabalham na área da saúde são mulheres. Eu fiz um estudo que foi publicado no portal Democracia e Mundo do Trabalho relativo a isso, né? E além disso, então essas mulheres elas estão na linha de frente no sentido que elas são as enfermeiras, as auxiliares de enfermagem, que recebem menores remunerações, têm condições mais precárias de trabalho e vão estar mais propensas a sofrerem alguma doença, né, uma infecção em função do coronavírus, né? E além disso, a gente tem que pensar que ainda a respeito dessa questão das nossas raízes do passado escravocrata, a gente tem que pensar que nós somos um país onde 7 milhões de mulheres, principalmente, são empregadas domésticas, e essas empregadas domésticas, elas, a boa parte não tem carteira assinada, são diaristas, estão numa situação bastante de vulnerabilidade, né? Um dos primeiros casos de coronavírus fatais no Brasil foi de uma empregada doméstica, né? Ela trabalhava lá no Rio de Janeiro, ela trabalhava na casa de uma patroa que adquiriu o vírus fora do país, e ela permaneceu trabalhando para a patroa, contraiu o vírus e acabou falecendo, né? Sendo que ela era uma mulher que morava na periferia do Rio. Então, a gente tem que enxergar acho que nesse contexto de crise, de pandemia, essa estrutura de classe, de raça e de gênero, ela fica mais evidente. Por fim, eu gostaria ou como última pergunta, né, já que nós estendemos bastante o nosso tempo, tem um discurso muito que está muito em voga, né, que coloca em contradição
dentro dessa narrativa sobre a pandemia, de que coloca essa contradição de que entre economia e saúde, economia e a vida das pessoas, e também que é necessário, por isso, um isolamento vertical, e também da onde que a gente vai ter dinheiro para financiar todas essas medidas. Então, eu queria saber um pouco sobre esse aspecto, né? O que vocês pensam disso e como é que a gente vai financiar todas essas questões que foram levantadas. Bom, então eu vou tentar ser sucinto aqui, tá, Cris e Alan? Sobre a questão da dicotomia entre lucros e pessoas, eu acho que é uma barbaridade que não faz o menor sentido. Faz sentido dentro do capitalismo, né, mas que é absurdo, à medida em que não tem como ter lucro sem pessoas, ponto. As empresas não funcionam sem trabalhadores, não tem como tu vender produtos se não tiver quem consuma eles, então é completamente irracional esse tipo de discurso, tá, ao meu ver. Então eu vou me focar mais na questão dos recursos, que é um pouco mais a minha área, em que se coloca muito essa questão de que, dado a crise que o Brasil passa, inclusive a gente chegou a uma questão, o endividamento público chegou a patamares muito elevados, e com os investimentos que vão ser feitos agora para combater a crise, previsão que se chegue a 98% da dívida pública em relação ao PIB, né? Então, que é um patamar muito alto, né? E que, claro, o governo da Dilma, por exemplo, caiu com um percentual de 60 e poucos %, né? Se achava que se passasse de certo nível, o mundo ia acabar, e como se mostra, o mundo não acaba, né? Tá sempre aí, cada dia pior, mas o mundo não acaba. Então, primeira questão que eu acho, que eu já falei antes, tem que acabar com as regras de austeridade fiscal, tem que acabar com o teto dos gastos, tem que acabar com a regra de ouro, tem que flexibilizar a lei de responsabilidade fiscal, porque sem esse primeiro passo, que é um passo mais legal, a gente não consegue resolver nada, não consegue gastar, fica completamente parado, tá? Felizmente, mesmo os liberais aqui brasileiros, eles perceberam que a água está batendo na bunda e eles vão ter que começar a se mexer, né? Então a gente vê discursos, inclusive, do Henrique Meirelles, né? E o Henrique Meirelles, como vocês viram a campanha dele como presidente, é um cara a ser confiado, né? Confia em mim. A Mônica De Bolle, que enfim, é uma liberal bastante sensata, né? Mas outros nomes, como até o Marcos Lisboa, enfim, Samuel Pessoa, Zeina Latifi, eles estão discutindo a questão de, temos que suspender o teto dos gastos pelo menos por 2 anos. Não falam em acabar com a política de austeridade, mas pelo menos suspender, o que no Brasil já é um passo positivo, assim, um avanço, né? Então, olhando aqui as questões que a gente coloca, é que, primeiro, saiu um estudo, foi feito no início de março, por alguns economistas, entre eles o professor de economia da UNB, José Oreiro, que colocam que seria necessário um investimento de 120 bilhões para financiar as políticas de combate aos efeitos do corona, só na questão, assim, meio tapa-buraco, não é para retomar o crescimento no período posterior, é para a queda não ser tão grande, tá? Então, 120 bilhões. Aí, a partir disso, a gente vai ver aqui alguns valores possíveis da onde tirar recurso, tá? O primeiro deles, que é o mais polêmico, é o endividamento público, tá? Então, a primeira questão o governo, isso está dado, assim, o Estado vai ter que se endividar, vai ter que emitir título, vai ter que emitir moeda, tá? E para poder financiar seus gastos. Então, a primeira coisa que ia ser colocada é que havia um discurso que até foi defendido para legitimar o teto dos gastos, que dívidas acima de 90% do PIB, dívida bruta, né, seria causadora de recessão, retrocesso econômico, etc. O primeiro ponto é que isso é uma falácia, né, sempre foi. Então, tem vários governos que têm uma dívida muito superior a esse percentual, como é o caso do Japão, que desde os anos 80 tem uma dívida bruta em relação ao PIB de 200%. Tá? E agora a gente está acima de 80%,
E a questão das causas da crise não é necessariamente o fato de ter uma relação de vida bruta PIB tão alta, tá? São elementos conjunturais, alguns estruturais, mas não necessariamente a questão fiscal. E o primeiro ponto disso é que essa estimativa que foi feita baseada num estudo do Rogoff e da Carmen Reinhardt, ela já foi refutada, né? Então a gente foi refutada naquele o que eu chamo de Excel Gate, tá? Então, que foi a situação que se provou que, olha, os malucos lá, professores renomados estadunidenses chegaram a um valor que é baseado numa eliminação de colunas na planilha de Excel que eles faziam um cálculo, tá? Então, esse valor sempre foi irreal, embora seja legitimado pelo FMI, pelo Banco Mundial, e tenha sido usado como medida para ser feita política pública para a maior parte dos países, principalmente para os países em desenvolvimento. Tá? Então, o ponto é, não há problema do Estado se endividar, o Estado não é uma família, diferente das famílias que os recursos são limitados, que dependem de receber receita, de salário, o Estado ele pode criar a própria receita dele, ele pode aumentar imposto, ele pode emitir título da dívida, ele pode estipular a própria taxa de juros que ele vai cobrar a dívida que ele mesmo vai ter que pagar. Então, é um cenário totalmente diferente das famílias. Tá? Depois disso, é que o Estado tem a possibilidade de emissão de moeda. Emitir moeda, segundo a teoria tradicional, é um problema porque ela tende a impactar em um aumento da inflação. Tá? Mas, no momento atual, não há esse risco. Até o Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central, salienta isso, porque a economia brasileira está estagnada, tem trabalho, né, a indústria está ociosa, não tem a menor possibilidade de aquecimento no momento. Então, o Estado pode sim emitir moeda para poder se financiar políticas como a renda básica emergencial, etc. Tá? Então, esse é um caminho, dois caminhos, né? Dívida, aumento do endividamento público é inevitável e talvez emissão monetária. O segundo, que daí é o seguinte, a gente tem recursos que estão ociosos, um deles são os recursos da conta única do Tesouro, tá? Que é uma conta que reúne recursos financeiros da União, das suas autarquias e fundações. Então, lá o governo federal recebe imposto, recebe pagamento de juros e tal, ele vai colocar nessa conta do Tesouro Nacional. Hoje, a gente tem, lá em janeiro, estava num valor de 1,35 trilhões de reais. E, em média, assim, o governo ele se utiliza de algo em torno de 1 trilhão dessas receitas correntes líquidas para se financiar ao longo do ano. Então, sobraria algo em torno de 350 bilhões de reais para não ser usado esse ano, para gastos correntes, que poderia ser usado no combate da crise. Então, pegando aqui um exemplo, tá? Se a gente supor, em vez de os recursos lá da renda básica emergencial ser de R$600, vamos colocar uma média de um salário mínimo, de R$1.000. Tá? Alguns vão receber 1.200, outros vão receber 600, e que isso atenda 80 milhões de pessoas, tá? Por 3 meses. Então, a gente precisaria de algo em torno de 240 bilhões de reais para financiar essa medida. E o governo, a conta única do governo do Tesouro tem 350 bilhões, então caberia aí para fazer esse tipo de política bem feita. Tá? Outro ponto que daí não vai caber agora já, mas é para o próximo passo, que a esquerda brasileira ela sempre bate nessa tecla, está previsto na Constituição, a gente nunca faz, que é a reforma tributária de caráter progressivo. Tá? Então, tributar mais quem tem mais, ou seja, criar novas alíquotas do imposto de renda, que faça com que a população com menos renda não pague imposto de renda, a população com mais pague alíquotas maiores, tributar grandes fortunas, tributar propriedade de terra, etc. E que são aspectos que vêm ganhando força popular, inclusive, né, parte da população tem defendido esse tipo de medida. E daí tem um estudo do Orair e Gobetti, lá de 2016, intitulado Progressividade Tributária, a Agenda Esquecida, que eles fazem uma projeção de que, adotando políticas mais progressivas de tributação, daria para o governo aumentar a arrecadação dele em algo de 2 a 3% do PIB, anualmente. Né? O que daria, o PIB ano passado foi de 7,3 trilhões de reais, então daria para ter um aumento da arrecadação de algo em torno de 146 bilhões a 219 bilhões de reais.
Tá? Isso comparar, olhando para o ano passado, né? Então, já é mais uma forma de ter valores disponíveis para combater esse tipo de situação. Tá? E tem aquelas propostas que eu não vou chamar de proposta nada a ver, mas são propostas que eu discordo. Tá? A primeira delas, e eu acho que é a mais que cai mais ao gosto popular, assim, no senso comum, é corte de salário de servidores. Tá? Então, o professor aqui vai ser contrário, não só porque ele é servidor público, né? O Alan também mas porque não faz, é um tipo de medida que é completamente inócua. Tá? Então, eu vou comentar aqui com vocês brevemente, que é o seguinte, ó, segundo lá o painel estatística de pessoal do Ministério da Economia publicado no ano passado, os gastos com pessoal em 2019 foram de 319,5 bilhões de reais. Então, um valor bem alto. Porém, com pessoal ativo, foi de 180,41 bilhões. Então, um ponto assim, então 180 bilhões é o que dá para ser mexido nesse corte de rendimentos dos servidores, que são as pessoas que estão atuando, ou são aposentados, etc. Tá? Pessoas afastadas. Então, dos 180,41 bilhões que estão aí para pagamento de pessoal, 40% são despesas em áreas com pessoal da saúde, segurança e defesa, o qual o debate público está dizendo, olha, dessa gente a gente não pode cortar. Tá? Defesa, porque toda vez que tu mexe com os milicos dá ruim, né? Eles não gostam, então armados. Saúde, porque afim, eles estão resolvendo o drama, né? E segurança, né? Enfim, segurança também não é muito bom. Então, o resultado a gente vai mexer nos outros setores. Então, o que vai acontecer? Se a gente tirar esses 40%, vai sobrar 108 bilhões de reais de gastos com despesa com o pessoal. Aí tem duas propostas de redução do salário dos servidores, que é cortar 50% desse valor ou 20%. Tá? Bom, enfim. Tá? Então, das duas propostas, a primeira é de 50%, que dá para considerar como situação de confisco, que provavelmente vai ser rejeitado pelo Supremo Tribunal Federal, e a outra, mais amena, é de 20%. Tá? Se a gente supor, então, que seja aprovada essa de 20%, e se a gente considerar um corte linear, né, não progressivo, dos salários, por 3 meses, a gente teria uma economia de 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais não resolve o problema dos investimentos necessários para combater a crise, e mais que isso, né, ainda tem um efeito na demanda agregada, no sentido de que essa parte da população não vai consumir, e isso pode reduzir ainda as expectativas dos ofertantes, dos empresários, né, piorar a situação de quem depende da venda de produtos. Né? Então, ao meu ver, é o tipo de medida inócua. Tá? As outras 3 são privatizações, tá? Que são receitas extraordinárias, não conseguem ser mantidas ao longo do tempo, e ainda por cima, nesse momento, quem compraria o quê no caso do Brasil. Né? E sem contar que boa parte da necessidade que a gente está tendo de atuação para combate da crise depende da atuação mais forte do Estado. Então, privatizar muitas empresas, privatizar bancos, acaba impossibilitando a aplicação de medidas, inclusive de combate à crise. O sexta proposta que eu acho que também é inviável é o uso do fundo eleitoral, né? Porque o fundo eleitoral é 2 bilhões de reais, então uma parcela da população defende muito isso, tudo bem, pode se usar, mas não vai resolver a crise. E tem a questão do uso das reservas cambiais, que hoje são algo em torno de 359 bilhões de reais, e que eu particularmente sou contrário a isso, porque aumentaria muito a vulnerabilidade externa do país. Então, num cenário externo que é bastante desfavorável, com desaceleração da China, né, com crise nela, inclusive, com uma situação de batalha comercial entre China e Estados Unidos, tu abrir mão das reservas internacionais é correr um risco de não conseguir financiar a balança de pagamentos brasileira e ter uma crise muito mais grave do que a gente está tendo no momento. Tá? Então, resumindo, né, o que eu defendo é a reforma tributária de caráter progressivo, uso da conta única do Tesouro e endividamento público e emissão de moeda. Então, esses são os caminhos que eu acho que podem ser adotados para financiar essas medidas. Seguindo a ideia do
do Jonathan, assim, acho que a gente tem que desmistificar um pouco, né, essa questão, né? Antes de tudo, é uma fraseologia, é uma invenção barata tentar gerar uma dicotomia, uma contradição entre a vida das pessoas e a economia, né? Se vende muito que a economia é a ciência da alocação dos recursos escassos frente às necessidades humanas, mas, na verdade, não é muito mais que isso, né? A economia nada mais é do que a forma que a sociedade, em determinado contexto histórico, se organiza materialmente para sobreviver, né? Como as pessoas fazem para seguir a sua vida. Para comer, para viver, para dormir, para acordar, etc. Então, isso é a economia. A economia ela é relação social e ela é permeada por relações sociais. Então, numa uma questão bem simples, né? É óbvio que sem pessoas não há economia. E diferente, acho que essa analogia também é uma analogia que vale a pena pensar, de guerra contra o vírus. Acho que não cabe a analogia militar aqui, né? Porque não é uma analogia, não é uma queima de capital, não é uma economia de guerra no sentido estrito, né? Como a gente estuda historicamente, né? Ela tem a ver com preservar as pessoas e não com terminar com as pessoas. Então, na verdade, ela é o contrário de uma economia de guerra do ponto de vista ideal, assim, né? Então, o que se vê hoje é uma preocupação do empresariado, que sabendo disso, sabendo que sem seus trabalhadores ele não consegue obter o seu lucro, o seu retorno esperado, não consegue manter o seu fluxo de caixa, quer que as pessoas sigam trabalhando, mesmo com risco de perderem suas vidas. Acho que é isso. Basicamente é isso. Não ter nenhum apreço pelo trabalhador enquanto ser humano, enquanto igual. É basicamente isso que o empresariado brasileiro, fazendo carreatas, como teve hoje aqui em Porto Alegre, por exemplo, novamente, né? As pessoas isoladas com máscara dentro dos seus carros, protestando para que outras pessoas sem proteção peguem transporte coletivo para trabalhar para elas, né? Acho que é um pouco contraditório, assim, mas é uma discussão, né? E junto com essas políticas de austeridade, né? Essa política de uma tentativa para não chamar de invencionice ou de ideia de jirico ou de professor Pardal, tal de isolamento vertical, que é um troço que não existe do ponto de vista epidemiológico. Não existe modelagem para isso. Todas as modelagens que tentaram usar esse tipo de premissa, tanto estudos como do King's College, que foi o que baseou a mudança de paradigma dentro do Reino Unido e boa parte das decisões dentro dos Estados Unidos, mostram que não existe esse isolamento vertical. O que existe é uma necessidade concreta de realizar o isolamento social. O que nós temos que pensar é como viabilizar o isolamento social. Como viabilizar que a maioria das pessoas, dos cidadãos brasileiros, fique circunscrita à sua casa na medida do possível, na medida das condições lhe permitem, e como melhorar essas condições, né? Acho que o Jonathan colocou muito bem a parte dos recursos, né? Onde existe mecanismos econômicos para que se construa o enfrentamento ao vírus de uma forma real, de uma forma efetiva, né? Então, o que nós temos que pensar é quais essas políticas têm que ser aplicadas e o quanto antes elas têm que ser aplicadas, né? O que tem se visto do ponto de vista de dados é que todos os países e regiões, e aqui destaco novamente também as mulheres que estão dirigindo esse país, como a primeira-ministra da Nova Zelândia, Angela Merkel na Alemanha, entre outras, né, que tomaram as medidas mais drásticas e mais próximas do início da crise, são os que tiveram melhores resultados do ponto de vista epidemiológico, de contágio, menor número de óbitos e não sobreaquecimento do sistema de saúde, né? Que acho que uma das coisas que tem se falado muito é isso, já está na boca do povo, isso, a coisa de achatar a curva, não deixar o sistema de saúde superlotar e tal. Acho que sim, segue sendo válido essa lição, e os que conseguiram isso, conseguiram com o isolamento o mais cedo possível e o mais drástico possível.
antes de tudo, né? Acho que essa crise ela vai deixar um legado, né? Acho que o debate que nós estamos fazendo aqui hoje, se por um lado vai trazer a necessidade de ação estatal, de novo, para o universo da discussão política, né? Mas também não é um vírus que vai remover décadas de acumulação de poder, de ataque às classes mais pobres e de acumulação de poder e de capital na mão de poucos no Brasil. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que ficar claro, assim. O vírus não é, como pensariam idealistas ou românticos, a salvação para uma nova sociedade, né? Não é assim que nós vamos construir, né? Não é uma crise desse tipo que vai modificar a sociedade que a gente vive. O que a gente vai ver é que períodos como esse mostram com mais clareza para a maioria das pessoas as fraturas que existem na sociedade que a gente já está, onde o tecido social está se esgarçando, onde ele já foi esgarçado. Não é só o vírus que vai fazer aparecer novamente políticas de sociais-democratas, políticas de estado de bem-estar social. Não, nós vamos ter que construir isso concretamente, e para construir isso concretamente vai ser só através da ação das pessoas, né? Não vai ser sem organização política da cidadania que essas mudanças vão vir, né? Essa ideia de um Estado, toda a discussão de um Estado que seja mais provedor de direitos e de serviços para o seu cidadão, ela não vai vir assim de mão beijada, né? Os doutos não descobrirão agora que, não, a partir de hoje, nós aqui que detemos o poder, vamos repartir o poder com vocês. Não é assim que será, a gente sabe que não é assim. Então, a gente só, pela organização das pessoas, a gente vai conseguir construir assim, uma nova visão que seja mais solidária, mais construtiva para a sociedade, onde a gente entenda os sistemas públicos de saúde, educação, ciência e tecnologia como um dever coletivo, né? E, consequentemente, a necessidade de financiamento desse dever coletivo seja posta como prioridade. E o que a gente tem que prestar atenção é nessas novas formas que estão surgindo, assim, e o que dessas novas formas de solidariedade, de ação coletiva, organizada, vão ficar como focos de inovação, vamos dizer assim, como focos de transformação da sociedade que vai enfrentar essa crise aí da pandemia. Eu acho que vocês falaram muito bem, né, sobre essa questão das contradições. Eu gostaria de pontuar, dentro da linha que foi colocada, né, que acho que, na verdade, toda a forma como a ciência econômica ela vem sendo formulada, ela vem sendo pensada, acho que tem que ser reconstruída e ser repensada, né? E a pandemia, ela coloca algumas evidências, algumas contradições mesmo de como que a ciência econômica é estruturada e pensa, né? Uma das questões, assim, que é uma das críticas, inclusive, de uma linha de pensamento, que é a economia feminista, é de como os trabalhos domésticos, que agora aumentaram muito, né, na medida que as pessoas estão em casa mais e precisam cuidar das pessoas, precisam cuidar das crianças e dos idosos, como eles estão adquirindo um caráter, como as pessoas estão enxergando mais, né, esses trabalhos, e ao mesmo tempo como que a gente vem exercendo esses trabalhos de uma maneira precarizada, né? Ou pensando assim, as famílias com mais dinheiro conseguem delegar essas tarefas para outras pessoas, as famílias com menos dinheiro acabam se estruturando a partir de redes de apoio, mas como esse trabalho não é visto pela economia e como ele é importante. E uma outra característica, assim, é o fator do meio ambiente, né? Que a gente pensa em economia, a gente pensa de como que as empresas exploram o meio ambiente. A gente tem diversos casos, né? Inclusive as últimas tragédias de Brumadinho e da Vale do Rio Doce, que colocam esse fator meio ambiente
como um fator exógeno e quando, na verdade, deveria se incorporar como parte do pensamento econômico, né? Porque há décadas que os epidemiologistas e quem estuda biologia vem alertando para as consequências que tem para possíveis pandemias causadas por vírus e bactérias, ou então as consequências do aquecimento global, e os economistas eles não estão enxergando esses fatores ambientais, né? Não estão enxergando que a economia ela deveria ser pensada para a sociedade vivendo dentro de um planeta que tem recursos limitados. Me parece que esses recursos eles estão chegando cada vez mais ao seu limite, e essa é uma manifestação disso, né? A gente vai ver nos próximos anos as consequências de um aquecimento global e dessa forma produtiva que a gente tem, que não pensa, que não contempla não somente o meio ambiente, né, mas também outros tipos de vida, outras formas de vida que não vise o aumento do lucro e esse consumismo. Enfim, eu gostaria de agradecer o Alan e o Jonathan por participarem do nosso programa. Ele ficou um pouco mais extenso do que os demais, mas como a gente fazia tempo que não se via e como a gente fazia tempo que não gravava nada, acho que é uma oportunidade também de nos revermos. Antes de terminar, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre, apontassem algumas sugestões de leitura ou coisas que vocês estejam fazendo nesse período de pandemia. A gente sabe que é um privilégio estar em casa de quarentena. Eu acho que é importante pontuar isso, né? Nem todo mundo consegue ficar numa casa segura em quarentena, né? E boa parte também existe, eu não cheguei a falar, né? Mas é importante também dizer que o aumento da violência doméstica no mundo inteiro está cada vez maior em função dessa questão das pessoas estarem em casa, muitas vezes com seus agressores, né? E é algo que também deve ser pensado em termos de políticas públicas. Mas gostaria de saber o que vocês estão fazendo, o que vocês estão lendo e o que vocês sugerem para os nossos ouvintes e telespectadores, agora que temos um YouTube. Bom, então eu vou... Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Então eu gostaria de fazer algumas pequenas sugestões, tá? Então, a primeira delas é uma série de entrevistas do canal Revolução Industrial Brasileira, que tem disponível no YouTube, sobre possíveis medidas para combater os efeitos econômicos da coronacrise. Tá? Então, tem vários professores de universidades federais que apresentam, então, seus argumentos em relação às medidas possíveis e factíveis. Tá? Nessa mesma linha, tem um host site do IPEA, reunindo diversos materiais desenvolvidos pelo Instituto sobre o Covid-19. Então, se vocês entrarem lá no Google, colocarem IPEA, Covid-19 ou coronavírus, vai aparecer essa página e ela é muito interessante. Também, como sugestão de leitura, tem 2 livros na área de economia. Um deles é Valsa Brasileira, da Laura Carvalho, que eu acho uma obra bem interessante para quem está tentando entender um pouco do contexto anterior à ocorrência do coronacrise e como a economia brasileira foi parar nesse estágio de estagnação que a gente vem enfrentando há alguns anos. A gente falou muito como o Estado tem uma importância também destacada para, enfim, guiar a economia, para resolver problemas seja de oferta, seja de demanda agregada em momentos de crise, né, como o Estado agindo de maneira mais ativa, estratégica e relevante. Então, tem um livro da Mariana Mazzucato, que é uma professora da Universidade de Sussex, intitulado O Estado Empreendedor, onde ela discute isso, tenta desmistificar essa questão de que o setor privado seria sempre mais eficiente do que o Estado, inclusive no financiamento de
tecnologia, de desenvolvimento no setor da farmacêutica, etc., e mostra a relevância do Estado para essas atividades, inclusive para o bom resultado e sucesso de empresas como a Apple. Tá? E, por fim, só para finalizar, queria sugerir dois álbuns aqui para se escutar, tal, álbuns de caráter mais alegre, dado esse cenário bastante adverso que a gente está enfrentando, e que também servem para lembrar um pouco o Moraes Moreira, que faleceu essa semana. Então a gente tem o da carreira solo dele, o Lá Vem o Brasil Descendo a Ladeira, que é um disco de 1979, que é espetacular, e também o grande clássico da música popular brasileira, que é o disco dos Novos Baianos, lá de 72, que é o Acabou Chorar. Então eu recomendo esses dois álbuns, além das leituras e das entrevistas. E já aproveito para mais uma vez agradecer o convite, dizer que foi muito produtiva a conversa com vocês, e espero que seja, né, profícua e para o resto dos nossos ouvintes e telespectadores. Então, assim, acho que o recado foi passado, acho que a discussão foi muito profícua, acho que foi muito bom debater com pessoas assim de alto nível, alta qualidade e capacidade, como ambos. É sempre importante num momento que nós estamos vendo tanta discussão acerca da veracidade das notícias, das matérias, tanto negacionismo científico, tanta opinião vendida como ciência. Acho que é importante a gente colocar as pessoas que tentam se alicerçar a partir da experiência concreta e a partir da academia e de outros saberes diferentes, conseguir construir novos discursos, assim, né? Porque nós estamos vivendo num contexto onde as fake news e, enfim, sobre os mais diversos assuntos, e acho que economia também entra nisso, os terraplanismos, as voltas que a Terra plana dá, né? E outras coisas nesse sentido. Acho que é importante a gente conseguir construir um debate fraterno, concreto, sincero e alicerçado nas condições científicas e técnicas que nós temos, assim, que nós podemos trazer como argumento, assim. Eu não sou tão lúdico quanto o Jonathan, assim. Eu fui por uma linha mais da dureza, assim, dos textos. Eu recomendo a leitura de dois documentos, assim, para entender essa questão do coronavírus, da pandemia. Ambas leituras muito boas, mas que devem ser feitas com o devido pensamento crítico. Uma delas é a Plataforma Emergencial para Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus e da Crise Brasileira, que é um documento lançado pela Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo, diversos partidos, organizações sindicais, movimentos sociais, que é, vamos dizer assim, os grandes consensos de enfrentamento a essa crise, né? Que daí entram diversos pontos que nós abordamos e aprofundamos aqui, outros a maioria deles bem mais resumidos, que nós conseguimos aqui dar uma boa profundidade, eu acredito. Mas, assim, tem um panorama geral das condições vamos dizer assim, das políticas que nós podemos construir, né? Que nós temos que construir. E o outro documento é chamado, é o nome certinho, Coronavírus e a Luta de Classes, que é um texto de diversos autores, filósofos, enfim, esquerda, entre eles o Harvey, o Zizek, o Badiou, entre outros, assim. Eu recomendo, com a devida crítica, pela visão, óbvio, uma visão eurocêntrica ou estadunidocêntrica, de alguma forma também, mas que conseguem trazer alguns detalhes que às vezes nos passam despercebidos, assim, ou todos intelectuais de grande calibre, assim, né, de trajetória reconhecida.
e que são textos mais curtos, assim, artigos, assim, mas que conseguem trazer outros panoramas, assim. Como eu sempre falo, nada deve ser lido de maneira acrítica, né? Então, tem os seus questionamentos, mas acho que é uma leitura importante para a gente entender como as coisas estão funcionando e como elas poderão passar a funcionar num futuro próximo. Assim. Muito obrigada, gurias, pelas sugestões e pelas dicas e por participarem do nosso programa. As minhas sugestões, elas são, na verdade, 2 podcasts. Um deles é o Entretanto, que é um podcast de economia e também de direito, que é feito pela Laura Carvalho e Renan Quinalho. E também o Bilhetina 67, que foi feito com uma parceria com o Douglas Belchior, que ele fala dos impactos do coronavírus sobre a população negra. Então, esses 2 podcasts estão muito legais. E outra sugestão que eu queria dar para vocês é acompanhar as aulas do Circo Híbrido, para quem quer se exercitar um pouquinho, fazer uns alongamentos, fazer uns exercícios físicos. O Circo Híbrido é uma escola de circo de Porto Alegre. Eles têm um canal no Instagram e também no YouTube que vocês podem acompanhar as aulas. Não, eu ia complementar, já que tu falou em coisas mais assim visuais, né? Vários movimentos sociais, incluindo aí o MAB, que é o Movimentos Atingidos por Barragens, MST e outros. Então, enfim, personalidades, políticos, tem feito lives, né? Tem feito vídeos e colocado nas redes sociais e tal. Acho que é uma boa dica para quem está buscando informação, seguir os movimentos, os sindicatos, as entidades classistas nas redes sociais e buscar acesso a esse tipo de informação que é difícil de encontrar na mídia, vamos dizer, na mídia patronal, né? Em geral, ela tem outra abordagem. Acho que é importante a gente conseguir também dar visibilidade às mídias próprias dos movimentos sociais e das entidades classistas. Muito bem lembrado. Então, eu agradeço ao Alan, agradeço ao Jonathan. E, bom, o Outra Economia, ele faz parte da rede podcasts Colmeia, do Jornal Sul 21. E além do nosso podcast, tem um programa sobre feminismo, política, filosofia, cultura e arte, que vocês podem acessar no colmeia.sul21.com.br para conhecer esse conteúdo. Muito obrigada, ouvintes, telespectadores, e acompanhem os nossos próximos programas.